Olá, é uma alegria poder falar com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou a Sônia Caetano, frequento a Igreja Batista do Morumbi há mais ou menos 20 anos e frequento também a PIB do Recreio, Primeira Batista do Recreio dos Bandeirantes, por conta do nosso trabalho lá no Rio, e eu atuo como psicopedagoga com enfoque na aprendizagem, as dificuldades que podem ocorrer nesse processo, e eu atuo também na área de desenvolvimento de recursos humanos. Quando a Marta me convidou para falar, eu fiquei pensando em como nós podemos passar por esse período de pandemia, de turbulência, usando a nossa racionalidade, a nossa cognição, a nossa lógica. A neurociências tem trazido muitas contribuições importantes para a área da aprendizagem. E eu gosto muito da autora Marta Helvas, que fala que a aprendizagem está relacionada à organização, ao ritmo neural e foco. E que nós somos aquilo que nós vivenciamos, que nós experimentamos e que nós nos lembramos. E aprender é um ato cerebral de plasticidade cerebral, movido por fatores intrínsecos e extrínsecos, ou seja, fatores internos relacionados à nossa genética, ao nosso DNA, e também os fatores externos, extrínsecos, relacionados à influência que o meio exerce sobre nós desde a nossa primeira infância, na formação da nossa afetividade. E isso vai facilitar ou pode dificultar o nosso processo de aprendizagem. E os estímulos que nós recebemos dizem muito sobre a qualidade desse aprendizado, como o nosso cérebro vai receber esses estímulos, como ele vai mudar, criar novos caminhos, e nós vamos aprender, e essa aprendizagem precisa gerar mudança. Vamos usar como exemplo, quando nós vamos fazer um curso na nossa área profissional, nós entramos de um jeito para esse curso, para esse treinamento, e nós precisamos, no decorrer desse curso, de acordo com os estímulos que nós vamos receber, nós precisamos sair desse curso diferente, com mais competências desenvolvidas, mais habilidades desenvolvidas. Em suma, a aprendizagem precisa gerar mudança. E só que nesse momento que nós estamos passando, é importante ficarmos atentas aos estímulos que nós estamos recebendo. Se nós formos observar os modelos de estímulos que estão permeando a nossa sociedade hoje, é o estímulo do medo, da insegurança, da dúvida, das incertezas. E aí que eu penso que entra a nossa racionalidade, a nossa lógica, a nossa cognição, em deixarmos esses estímulos chegarem até os nossos cérebros. De alguma forma, ficarmos alimentando e retroalimentando os nossos cérebros com esses estímulos, que uma vez aprendidos, eles vão nos mudar em pessoas ansiosas, pessoas com medo, pessoas inseguras. Então, à medida que nós vamos alimentando o nosso cérebro com esses estímulos negativos, nós vamos nos transformando à medida que nós vamos recebendo esses estímulos. Estou enfatizando isso. E o apóstolo Paulo, mudando aqui a minha linha para um enfoque baseado na palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, capítulo 2, que nós precisamos renovar a nossa mente através da renovação do nosso entendimento. Ou seja, há 2000 anos, o apóstolo Paulo já tinha essa consciência de que, à medida que
os comportamentos, os estímulos nocivos, negativos vão entrando na minha mente, eles vão me transformando. Ele fala, não vos moldeis aos padrões deste mundo. E qual é o padrão de pensamento desse mundo, da nossa sociedade hoje? Infelizmente, é o padrão da insegurança, o padrão do medo, o padrão das perguntas, das dúvidas. Será que alguém vai ficar doente perto de mim? Será que vou perder alguém? Será que vai ter emprego? Será que vamos conseguir assumir os nossos compromissos? São perguntas e mais perguntas, gerando insegurança e medo. E o apóstolo Paulo também fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, que nós devemos olhar para as coisas de cima e não para as coisas da terra. Mas não é no sentido de ser alienado e não acompanhar as coisas que estão ao meu redor, minha família, a escola, um contexto de trabalho, não é isso. Ele quer dizer que nós temos a opção para onde olhar. Nós temos capacidade de escolher em que direção nós devemos olhar. E ele nos estimula a olhar para cima. Porque sempre é de cima que a gente tem uma perspectiva melhor de vista, de enxergar as coisas numa distância interessante. E eu fiquei pensando, se nós somos racionais, temos capacidade, cognição para escolher a direção que nós vamos olhar, escolher os pensamentos que nós vamos trazer para estimular o nosso cérebro, sabendo que esses pensamentos vão nos transformar, quanto mais quando nós temos a ajuda do Espírito Santo, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que vem morar em nós, que nos capacita ainda mais sermos seletivas com aquilo que nós vamos alimentar o nosso cérebro, alimentar a nossa mente. Então, vou citar como exemplo os estímulos da palavra de Deus. Se eu pego como estímulos o Salmo 91, que fala que ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Se eu pego como estímulo o Salmo 121, que fala que aquele que me guarda não dorme. Se eu pego como estímulo a palavra de Jesus, quando ele diz que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou alimentando a minha mente, o meu cérebro com esses estímulos e eu me transformo para um contexto de segurança, de esperança e de confiança. E é maravilhoso isso. Nós termos a nossa mente, essa capacidade, esse discernimento de escolher os tipos de pensamentos que nós vamos alimentar. Eu estou lendo o livro do John Stott, Crer é também pensar. E eu estimulo você ler para esse tempo, é muito importante nós sermos racionais, usarmos a nossa mente de forma lógica, pensar naquilo que a gente realmente quer e se transformar de acordo com aquilo que nós estamos alimentando a nossa mente. E sabemos que nós somos movidos pelo que pensamos, pela nossa mente, pela nossa cognição, pelas nossas emoções, pela nossa psique. E eu falei muito rapidamente sobre a nossa mente, mas eu creio que o suficiente para entendermos que precisamos filtrar aquilo que nós estamos alimentando os nossos cérebros e que nós possamos nos preservar neste tempo. Nós devemos renovar a nossa mente através do nosso entendimento para que possamos preservar dos pensamentos dos dias maus e crermos que Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle. Que possamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Creia que tudo isso vai passar e você precisa estar bem para dar sequência nos seus sonhos, nos seus projetos. A história ainda não acabou,
é Deus quem está escrevendo a nossa história. E nós estamos nas mãos do melhor roteirista do universo. A minha oração é para que Deus te capacite, me capacite a filtrarmos aquilo que nós estamos alimentando os nossos cérebros, as nossas mentes, porque nós vamos ser transformadas de acordo com aquilo que nós estamos alimentando. E que o Senhor possa te abençoar, te guardar nesse tempo e tenha confiança que você está nas mãos de Deus. Um beijo carinhoso e fiquem com Ele.